tá, pessoal, eu sou o Neverson Santos, a gente tá aqui no nosso primeiro TicCast, um podcast que a gente tá começando aqui nos nossos estúdios do Tic Lab, e eu tenho aqui comigo os meus parceiros, meus amigos, pra gente começar falando sobre um tema que daqui a pouquinho mais a gente vai falar sobre ele, mas eu quero apresentar primeiro aqui o senhor Ivonei Marques, mais conhecido como Tio Ivo. Queria que te apresentasse um pouco, Tio Ivo, falando um pouquinho sobre ti. Olá, pessoal, eu sou o Ivonei, Tio Ivo. E eu não sei o que falar de mim. Acho que todo mundo me conhece, então tá, é isso aí mesmo, acabou. Também tem aqui... Eu sou professor, desculpa, né, Everson? Eu sou professor e também trabalho aqui no TIC com essa turma maravilhosa aqui. Também a gente tem aqui o professor Cristiano Ribeiro, né? Todos nós aqui somos amigos já de longa data, né? E o Cris também é uma pessoa que a gente já tá trabalhando há muito tempo. Queria que te apresentasse também, Cristiano. Certo que vocês já conhecem o Cris de outros... Carnavais, outras trilhas, outros vídeos, né? Mas também agora falando um pouquinho sobre ti, para que a gente possa começar a discorrer um pouquinho sobre o nosso tema. Prazer, meu nome é Cristiano Ribeiro. Falo para qual câmera? Essa aqui tá mais na minha frente. Prazer, meu nome é Cristiano Ribeiro. Eu sou mentor da De novo. Isso aqui é um podcast, é um podcast, não é? Eu não errado, Tem que errar. Eu não posso errar. Se errar, vai... Tá, é o primeiro. Agora vocês vão presenciar o que a Duda e a Yasmin... Porque a gente não vai cortar essas coisas. Vamos cortar. Vocês vão presenciar o quanto elas sofrem com o Cristiano. Nós vamos deixar todos os erros do Cristiano... Não, eu vou direto porque eu faço isso porque eu sei que vão cortar. Então, já que não vão cortar, eu vou direto. Agora vai dar certo. Meu nome é Cristiano Ribeiro, sou mentor das siglas de design aqui do TIC Lab. E sou designer, trabalho com marcenaria também por hobby. Tô adorando cada vez mais fazer isso. O que mais? Vai comprar uma tupia? Essa semana ainda vai sair minha tupia. tupia. Bota na tela aí uma tupia para as pessoas entenderem o que é uma tupia. É, isso aí. Mesmo olhando uma tupia, a pessoa não vai entender. Ela faz fresas, ela faz buraquinhos na madeira, assim. É um cupim, assim, mais ou menos. Então, eu sou pai do Theo, um moleque lindo de 7 anos de idade. Tem uma cachorra feia pra caramba, chamada Panturra, mas ela é gente fina. E bora falar de criação? Vamos lá, o nosso tema hoje, então, como a gente começou e resolveu gravar do nada esse nosso podcast, a gente pensou num tema que seria basicamente o seguinte: como coisas aleatórias podem gerar coisas incríveis, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre essas questões de como a aleatoriedade dentro de um processo criativo pode gerar algo realmente eficaz, né? Eu acho que de nós todos aqui, quem tem mais, digamos assim, mais autoridade para falar sobre isso é o Cristiano. Né? Com certeza. Que é o cara mais criativo entre nós aqui, eu acredito. Acho que eu sou mais aleatório. E o mais aleatório. Eu não queria falar sobre isso, né? Porque depois eu tenho que ouvir coisas do tipo assim, não é assim que a amizade funciona. Mas acho que sim, o Cristiano, até na tua apresentação a gente consegue perceber, né? Eu sou marceneiro, sou professor de design, eu vou comprar uma tupia! Então a gente consegue perceber que... E eu acho que isso é um ponto. Toda essa bagagem, né, eu acho que torna se a gente for analisar, são coisas realmente aleatórias, coisas que teoricamente não fazem conexão uma com a outra, né? Mas isso gera uma bagagem muito maior naquele que é o criativo, no cara que vai desenvolver alguma coisa. Então acho que esse é um ponto interessante, como essas coisas aleatórias, juntas, podem gerar algo impactante. O que tu acha sobre isso? Vamos lá, acho que tem uma explicação técnica pra gente começar aqui que é muito legal. Por que a aleatoriedade ajuda no processo criativo? A pergunta não é se ajuda, é o como ajuda, porque é inegável que a aleatoriedade é um dos ingredientes mais importantes do processo criativo. Porque olha só, a gente passa grande parte do nosso tempo focado, a gente está olhando para frente, fazendo aquele projeto, pensando na solução daquilo. Mas a grande verdade é que analisar dados não gera criatividade. Pode gerar algum incremento, alguma solução, algum olhar específico. Mas a criação, basicamente, é quando tu olha para os lados e junta elementos que eles antes não estariam juntos. Vou dar um exemplo clássico de uma invenção que aconteceu de verdade. Quem inventou o pinico, eu não sei dessa história, que é a pessoa quem inventou o vaso sanitário, não sei quem é a pessoa, mas tem uma história que foi o seguinte: alguém foi fazer o seu xixizinho de noite e tu jogava pela janela, tu jogava em algum lugar os detritos do xixi, do cocô que tu fazia no teu pinico. E aí a pessoa tava com muito frio e pensou, meu Deus, eu não vou levar isso até o local destinado a isso. E ela pensou, e se eu jogasse nesse poço aqui, esse poço artesiano?
Aí teve uma ideia, e se eu fizesse um pinico que tem um buraco? E aí que nasceu a ideia do vaso sanitário, que por sinal foi considerada a maior invenção do século XX. Foi umas grandes mudanças nas cidades. E que, para quem não sabe, o vaso sanitário antigamente não era de sentar. Sim. Era de ficar cocadinho. Diz que, inclusive, é a melhor forma, né, de se... Olha só sobre o que a gente tá falando, né, forma cara? natural. Olha como é aleatório mesmo. Diz que a melhor forma de tu ir aos pés, e até por isso a expressão, né, ir aos pés, né, o cara cocava, é né? acocado, porque é como o teu... Ali, a tua biologia, digamos assim, né, o teu, todo o teu organismo é como ele fica mais adequado e mais confortável para evacuar. Que agora eu falei bonito, né? É bonita essa palavra, né? Mas essa aleatoriedade, viu como é legal? A aleatoriedade, eu falei em cocô aqui, traz uma ideia e a gente começa um papo sobre isso. O aleatório, basicamente, ele faz o seguinte: tu tá pensando numa solução. Quando tu olha pros lados, tu tira uma coisa daqui e junta com aqui. É o vaso sanitário que junta com o buraco do fosso. É alguma coisa aqui que junta com outra, e essa associação de ideias, ela gera criação. Quando tu tá focado numa coisa, tu não cria. Tu simplesmente vai achar soluções no máximo incrementais. Mas a criatividade já precisa desse olhar disperso. Eu concordo. Acho que a criatividade, ela, para acontecer, ela precisa de um olhar sobre várias coisas. Tu tem que gostar, conhecer e olhar para várias coisas diferentes. E quando tu tá em cima de algum problema, como o teu cérebro já registrou isso, automaticamente, né, o fato, a ação de pensar vai acabar unindo esses conhecimentos diferentes e procurando uma solução para aquele problema. É assim que funciona a criatividade, né? O raciocínio, basicamente. E eu acho isso muito bacana. Se a gente for analisar numa questão de lógica, né, vai fazer o cérebro, ele vai procurar uma correlação com aquilo que já existe de bagagem dentro dele, né? O problema é semelhante a qual solução que eu já tenho, né? Esse é o lance. E eu acho que isso é muito importante, porque quando nós somos os criativos, aqueles que solucionam os problemas, porque criatividade, querendo ou não, é isso, né? É o solucionar um problema. A criatividade, ela não existe sem um problema para ser resolvido, né? E nem sempre o problema é criar um layout. Né? Porque isso é uma coisa que a gente enfrenta muito quando a gente fala sobre criatividade. As pessoas olham para um layout, um design, um vídeo, um negócio que o cara fez e pensam assim, eu não sou criativo porque eu não sei fazer isso. Ok, tu não é criativo naquilo ali. Mas eu sempre, quando eu dava uma palestra sobre o processo criativo, eu me lembrava de uma experiência que a minha sogra teve com a minha esposa, com a Bianca. Que ela, quando a Bianca era pequena, ela não queria comer comida. Assim, comida, né? Só queria porcaria, queria coisa. Mas ela não queria comer a comida. E o que a minha sogra fez? Ela começou a inventar, ela começou a pensar, cara, preciso dar comida pra essa guria. E como é que ela vai comer esse alimento? E ela começou a fazer enfeites na comida. Fazia cara, rostinho, fazia cabelo, fazia... E botava ali, sei lá, os tomates eram os olhos, né? Aquela coisa toda. E aí a Bianca ia lá, mãe, tô comendo o olho. Pegava e pá. Então ela começou a se alimentar, por quê? Porque era divertido comer. Só que, cara, isso é criatividade. Entende? Porque ela tinha um problema e precisava solucionar. E aí que vem a questão, né? Da onde que isso veio? Provavelmente alguma bagagem, algo que ela já tinha, né? Ou ela viu alguém fazendo, alguma coisa. Então, quando ela se deparou com o problema, o cérebro dela automaticamente fez uma correlação com aquilo que já era a bagagem dela. O background daquilo que já existia no cérebro dela. Porque, cara, naquela época não tinha... Pergunta do ChatGPT, me dá uma dica aí de como fazer. Não tem isso. A gente tá falando dos anos 80, sabe? Então, o cérebro faz uma correlação com aquilo que já é tua bagagem. Então, isso. Na realidade, quanto maior a quantidade de coisas, né, e elementos aleatórios que a gente tem, maior a nossa capacidade criativa de solução de problemas. De inteligência, desculpa, mas a inteligência está muito ligada à forma da gente conhecer diversas coisas, né, e fazer essa correlação. Uma pessoa inteligente não é que ela conheça demais só uma coisa. Não, ela tem uma bagagem diversificada. E isso faz a diferença. E isso sai naturalmente, como tu disseste. Olha só, com os meus filhos, por exemplo, tem uma situação que a gente fala até hoje. Que o meu filho, quando era pequeno, ele inventou que não queria mais comer purê. A gente servia ele, não quero purê. Aí eu disse, cara, isso não é purê, isso é pirê. E pronto, eu disse que não era o purê, era o pirê, ele provou
E nunca mais teve problema. Não desmente mais. Não, até hoje ele acha que é pieira. É diferente, isso é diferente. Salada, a mesma coisa. Né? A criança não gosta muito de comer salada. Aí eu chegava na mesa e dizia, ninguém come alface, é minha, eu quero alface. E aí vinha aquela curiosidade, não, eu também quero. É a lei do oferta e procura, né? É meu. E aí todo mundo se avançava na alface. Mas aí que tá aquela coisa. O nosso cérebro vai sempre optar pelo caminho mais fácil. Sempre. A lei da natureza, o nosso cérebro vai optar por gastar menos energia, ele vai por aquele caminho já conhecido. Agora tu imagina o seguinte, vamos não olhar pelo ponto de vista da tua sogra e do teu ponto de vista. Vamos olhar pelo ponto de vista de quem tá ali do outro lado. Imagina a Bianca, que tá pensando num caminho que ela já conhece, e quando ela se depara com um rosto ali na frente, o cérebro dela dá um nó. E ele vai olhar aquilo de outro ponto de vista. Então, quando na verdade a tua sogra fez isso, ela, além de usar a criatividade, ela estimula também o processo criativo nela, na Bianca, porque ela vai começar a olhar aquilo com outro viés. É muito parecido com fazer isso aqui, ó. É inesperado. Eu jogar um sapato em cima da mesa, não tem um podcast que tu joga um sapato, qual é a lógica? É verdade. Mas quando tu te depara com isso, tipo, dá aquela bugadinha. Só que aquela bugadinha que dá faz o teu cérebro tomar outros caminhos. Talvez em você que está assistindo esse podcast pode gerar um desconforto. Para nós que conhecemos o Cristiano, é mais um dia normal. Entendeu? Normal. Eu não achei nada de diferente. Não me surpreendi nem um pouco. Olhei e disse, ok. Mais um dia normal do Cristiano. Inclusive fez mais sentido do que não ter nada aqui. Mas criar tem a ver com associar. E aí tem um exercício de criatividade que eu acho maravilhoso, que é o seguinte: estuda, faz tudo que tu precisa sobre um assunto, mas na hora de criar, para de fazer isso. Vai fazer outra coisa. Vai dar uma volta no parque, vai ouvir música, vai... qualquer coisa, porque a tua mente precisa fazer assim, ó, porque aí tu já sabe do que tu precisa e a tua mente vai coletar informações. Tu vai ver um passarinho no céu, tu vai associar com uma coisa, tu vai ver uma formiga ali, tu vai começar a olhar as coisas em volta. Esse e associar. é um dos elementos do processo criativo, né, que a gente chama de incubação, né, na real. E aí que tá um lance que é interessante, a história que fala bastante sobre a questão do Einstein, de como ele era criativo e como ele fazia, falava que nesse ponto, né, do processo é quando ele tocava o violino dele, por exemplo, né, onde ele dava aquela desopilada, e por isso hoje em dia existem tantos lugares onde a gente vê que, tipo, tem o fomento criativo das indústrias, das empresas, que tem lugares de descompressão, por exemplo, né, exatamente para gerar esse momento, né, para que o cara tenha exatamente para um pouco para poder o cérebro fazer as sinapses melhor, né? Mas também tem um ponto, né? Que é o próprio julgamento, né? Que às vezes a gente tá nesse momento e realmente a gente tem o que acontece, às vezes o nosso cotidiano é muito corrido, a gente tá sempre na pressa, na agilidade, precisando resolver os problemas e tal. E aí, quando a gente para... E como eu falei, faz parte do processo essa parada para deixar que o cérebro faça essas sinapses por conta própria, né? O trabalho dele, tem que confiar. É o trabalho nele, dele, né? Organizar. Mas aí fica aquele julgamento, né? Tipo, cara, eu tô aqui sem fazer nada, tinha que estar trabalhando pra solucionar esse problema. Então são coisas que às vezes a gente precisa, é um exercício que a gente tem. A gente precisa fazer esse exercício de não ter esse julgamento, de entender que isso faz parte do processo, né? Mas aí entra um detalhe que é não só a questão de que eu preciso entender isso, mas também, se eu estou em um ambiente de trabalho, as pessoas na minha volta também precisam compreender isso. Ter esse entendimento de que, tipo, faz parte do processo. Eu acho que a gente está chegando num ponto onde cada vez mais o cenário tem mudado, né, em torno disso. As pessoas estão conseguindo compreender isso de uma forma mais eficaz, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente mesmo, né, precisa fazer esse exercício e dizer, cara, olha só, não é bem assim. Eu preciso disso aqui para que eu possa solucionar esse problema, né? Não é uma linha de montagem, né? Onde as coisas correm e tu tem que estar apertando o parafuso ali o tempo todo. Não, tem que ter esse tempo mesmo. Então, assim, um dos pontos que eu acho que a gente pode também seguir dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, o criativo, o cara criativo, a pessoa criativa, ele é também uma pessoa muito interessante. Porque ele conhece vários cenários diferentes. Se tu for analisar, conhecer uma pessoa que ela é criativa, se tu for conversar com ela, tu vai perceber que normalmente uma pessoa criativa, ela fala sobre qualquer coisa.
Tu vai jogar um assunto na mesa, ela vai ter alguma coisa pra falar. E aí, se ela não sabe sobre aquele assunto, ela vai se interessar por ele porque ela sabe que não sabe. Então, tipo, cara, isso é interessante, eu nunca ouvi falar. Preciso conhecer isso, sabe? Pois é. Aí, tu falou uma outra coisa antes, que é o julgamento. E aí vamos trazer o julgamento pra isso que tu acabou de falar, que olha só. Eu acho que quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu não sou criativa, tudo bem, existem pessoas mais propensas à criatividade do que outras. Mas eu acho que o que mais atrapalha a criatividade é o julgamento. Porque olha só, será que quem diz que não é criativo se permite ter ideias de merda? Porque quando a gente está criando, as pessoas só veem o final, mas 90% do tempo a gente passa tendo ideias idiotas. Então, se as pessoas olharem as primeiras ideias que eu boto no papel, vão me achar um imbecil. Aí que tá o ponto. A gente... eu acho que quem quer tentar ser criativo não pode se levar a sério. A gente não pode se levar a sério. Sim. Por isso que o cara que é criativo, ele tem menos medo de ser taxado de bobo. Tu falou assim, o cara criativo, ele não tem vergonha, ele quer aprender sobre os assuntos. Justamente. Eu não sei sobre, tu fala de um assunto aleatório, eu não sei sobre. Bom, mas eu vou pesquisar, e eu vou perguntar, e vou falar. Eu não vou ficar com medo, meu Deus, não vou falar sobre isso, porque eu não sei esse assunto. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de menos medo de aparecer às vezes. E é exatamente isso. Eu acho que esse lance que tu falou sobre ter cara de bobo, cara, não sei, sabe? Sabe, uma das coisas que eu normalmente costumo falar é que, assim, o cara pra aprender, ele se pressupõe humildade no cara que aprende, né? Porque pra eu aprender, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer que eu não sei. Esse é o primeiro passo do aprendizado. Eu preciso reconhecer que eu não sei sobre aquele assunto. E só assim eu vou aprender. Então tu pressupõe humildade, né? Cara, o cara foi humilde o suficiente pra reconhecer que ele não sabe uma coisa e por isso ele vai aprender. E eu acho que esse é uma característica interessante, porque se eu sou arrogante a ponto de eu achar que sei mais do que os outros, eu dificilmente vou aprender, né? E aí entra um outro detalhe que é o seguinte: o criativo, normalmente, ele gosta de ensinar. Normalmente ele gosta de mostrar pros outros e normalmente ele gosta de que as pessoas também saibam, sabe? Ele parece, a impressão que eu tenho é que assim, cara, as pessoas precisam saber disso, sabe? As pessoas precisam conhecer essa informação. Um lance que eu nunca vou me esquecer, há bastante tempo atrás, quando a gente tinha, a gente comprava celular novo, tinha uma maldição com o celular novo que ele vinha com chip sempre, né? Hoje em dia não, tu consegue até comprar o aparelho, mas antigamente tu já tem teu chip, mas não interessa, vai com o chip da operadora, né? Ele vinha. Eu lembro que uma colega minha chegou no serviço com um celular, né? Com um celular ali novo. E ela disse assim, olha só, eu comprei esse celular aqui, mas já veio com chip, eu quero botar o meu chip aqui dentro. Só que eu não consigo abrir o celular para tirar o chip. É diferente do iPhone, ou desses mais modernos, que tu clica do lado ali e sai, né? Ele era dentro do celular. E ninguém conseguia abrir. Ninguém conseguia abrir o celular pra tirar. E eu disse, cara, quer saber? Passou pela mão de todo mundo, ninguém conseguiu abrir. Eu disse, quer saber? Eu vou no Google. Joguei no Google lá, como é que faz pra abrir o celular? Botei o modelo. E lá tava a informação, a primeira informação que apareceu assim, ó, com uma mão espalmada, posicione o celular com o visor pra baixo. Aí eu botei. Com a outra mão espalmada, pressione e deslize na direção em que mostra a seta. Porque tinha uma setinha. Uhum. Eu fiz isso aqui, ó, e abri o celular. Cara, o que na hora me veio na cabeça? Eu disse, cara, olha só, alguém passou pela mesma dificuldade que a gente e descobriu como solucionar e pensou assim, cara, as pessoas precisam saber disso. E ele foi lá e compartilhou esse conhecimento dele, sabe? Isso é uma das características mais fundamentais de alguém que é criativo. É compartilhar o conhecimento, sabe? E isso eu acho que é muito importante dentro desse contexto de que o ser humano criativo que gosta, né, de exercer isso, ele tá sempre nessa constante divisão de entendimento, de conhecimento, né? É por isso que normalmente a gente vê as pessoas, as pessoas que são mais criativas, mais ativas nesse contexto, gostam de divulgar, de compartilhar aquilo que descobriram, né? E eu acho que isso é um ponto importante também pra gente analisar. Eu vi uma palestra uma vez, uma professora, que contou que uma vez ela pediu para os alunos dela trazerem uma foto de tartaruga marinha porque eles iam fazer um trabalho sobre tartaruga marinha. Para surpresa dela, grande parte dos alunos, quase todos, apareceram com a mesma foto. Por quê? Porque todo mundo foi lá, tartaruga marinha no Google, pegou a primeira foto. Criatividade
também tem a ver com olhar a segunda, a terceira, a quarta. Como é que é a tartaruga marinha em francês, em japonês, em chinês? Sabe, será que tem tartarugas marinhas diferentes do mundo? Então, o criativo, ele, além de ser um cara que expõe, como tu falou, ele também é um explorador. Então, ele é um cara que, assim, nunca para na primeira ideia. A primeira ideia nunca é boa. A primeira ideia sempre é um clichê, a segunda é um clichê. A ideia boa, ela vem na 20ª, 30ª. É um explorador. Então temos uns pontos que tu falou, ele é um cara que ele compartilha quase sempre, mas é um cara que também é um explorador, ele vai atrás de novas alternativas. Insatisfeito, né? Isso. Ele não se contenta com o que tá ali na frente dele, né? Quer ver o que pode melhorar, o que tem de diferente, é verdade. Isso é uma maldição também, né? É um grande problema, né? Pode ser, né? Pode ser. Por mais que seja, tipo, tá, ok, e realmente isso é uma realidade, até porque se tu for analisar os 10 pontos, né, que a gente sempre fala normalmente sobre, os 10 pontos da criatividade, um deles é faça além do que lhe pediram, né? Faça além do que esperam de você, enfim, tu vai além daquilo que foi pedido pra ti. Mas ao mesmo tempo, pra quem faz isso, é uma constante insatisfação, né? Cara, criar é sofrer. Eu sempre digo isso, sem medo de estar errado, porque eu sei que todo mundo que trabalha com criação sofre. Criar é sofrer. Tipo, eu invejo, às vezes, o cara que é um contador e faz aquela atividade dele que é uma coisa burocrática, que tem suas regrinhas. Quando tu te depara com nada, o nosso cérebro buga. Uhum. O nosso inconsciente, ele não tem noção da diferença entre novo. Para ele, qualquer novo é igual. Novo é igual à morte. Então, o inconsciente, criar uma coisa nova, tu vai morrer, porque não sabe para onde tu tá indo. Então, cada criação que a gente faz é se deparar com a morte. Sim. Criar só dói. Acho que a gente chegou num bom ponto, né? Acho que a gente pode ir nos encaminhando pro final. E para vocês perceberem como a gente começou esse podcast exatamente com essa perspectiva de que o que a gente vai falar? Vamos falar sobre como algo aleatório gera algo criativo, algo impactante, algo inovador. E a gente conseguiu chegar num contexto bem abrangente falando sobre como essas coisas aleatórias são importantes para que a gente possa desenvolver o nosso senso criativo. E a gente pode ver que existem vários exercícios de criatividade que exploram exatamente essa questão da aleatoriedade. Tem exercícios, por exemplo, de ilustração, que eu já vi vários desenhistas fazendo, que eles pegam um papel e fazem vários riscos, assim, aleatórios no papel. E depois, por meio desses riscos, eles começam a formar desenhos, né? E eles olham e procuram o que eu posso gerar a partir desse negócio, desse abstrato, né? Isso é muito louco. Isso... Deixa eu contar pra vocês um exercício que eu fazia. Teve uma época na minha vida que eu era chargista de jornal. Pra quem não sabe o que é jornal... E um papel? Nem tem mais, né? Mas assim, eu era chargista de jornal, folhinha mesmo ali, impressinho, tudo. E eu tinha que ter uma ideia por dia. E o Cristiano tem que estar inspirado. Cara, não dá pra esperar estar inspirado todos os dias. E eu fazia justamente um exercício de aleatoriedade, que é muito parecido com o que tu acabou de falar do desenho aleatório ali. Eu pegava uma folha, riscava de um lado, botava um risco no meio, colocava do lado temas que eram temas do dia. Pegava assim, o que teve hoje? Tá acontecendo guerra tal, Olimpíada. Escrevo coisas que eu posso falar. E no outro lado, eu escrevia aleatoriedades completas. Macaco, rinoceronte, carro. E aí, quanto mais louca a coisa, melhor. Então, assim, eu inventava. Inclusive, eu já tinha algumas folhinhas de aleatoriedades prontas que eu tinha que refazer para não ficar muito viciado. Mas eu botava qualquer coisa aleatória, quanto mais aleatório, melhor. E aí eu pegava uma caneta, riscava de um lado pro outro. E às vezes, esse assunto e esse batiam e formavam uma charge. Porque é olhar uma coisa que tu quer e associar com uma coisa que não tem nada a ver. Então, às vezes, pegava aqui, Olimpíadas, e pum, batia do outro lado, jacaré. Será que jacaré e Olimpíada tem alguma coisa que dá pra fazer? Olimpíadas e, sei lá, ET. Será que tem alguma coisa que dá pra fazer com ET? Os arcos. E aí eu vou viajando em cima disso. Às vezes eu triangulava com 3 coisas. A aleatoriedade, ela é um dos pontos de partida para a criação, porque é essa associação de coisas que gera a inovação. E em algumas pessoas gera ansiedade e gera medo, né? Porque quando tu precisa achar solução para alguma coisa e não te vem nada na cabeça, tu começa a ficar angustiado, porque eu preciso. E aí sim, aí desce aquela cortina aqui, aí não vem nada mesmo. Tio Ivo, acho que os inimigos maiores da criatividade
É exatamente isso, é a ansiedade, o medo. Medo. O medo, o grande inimigo. Ansiedade tem a origem no medo, né? E a autocrítica, que também tem origem no medo. Sim. Então, eu acho que quando tu te coloca a criar, a primeira coisa que tu tem que fazer é lutar contra o teu medo. Eu vi um cara falando sobre isso, né? Que, tipo, a ansiedade, ela não é um sentimento, né? Ele diz que os sentimentos são os sentimentos básicos, né? O medo, a alegria... aí ele falou... Pensa-nos divertidamente. Nos divertidamente. Os 4, aqueles são os 4 sentimentos. E tudo que vem ali de outros tipos, né? Que não seriam aqueles sentimentos reais mesmo, é quando o volume dos sentimentos principais tá alto ou baixo. Passa do normal, né? Então ele disse assim, ó, por exemplo, tu tá ansioso, então é porque o volume do teu medo tá maior do que deveria estar. Isso, sabe? Isso aí. Então essas questões é quando eles estão desnivelados, né? Mais uma coisa aleatória que tá na minha cabeça e que a gente pode aproveitar aqui. Então, assim, eu lembro quando falando desse exercício, eu lembrei de um exercício que eu fazia com os alunos quando eu fazia criação de histórias. Então, eu montava com eles assim, gente, façam pra mim assim, ó, escrevam no papel, dá o papel pra eles assim, eu preciso de um lugar, eu preciso de uma época e eu preciso de um personagem. E aí, eles faziam essas três coisas. Eu pegava, separava aquilo ali em caixinhas assim, uma caixinha com local, uma caixinha com época, uma caixinha com personagem. E a gente sorteava aquilo ali, né, pra fazer. Então, tipo, sorteava às vezes, sei lá, um local, Inglaterra, época, Idade Média, sabe? Um personagem, o James, sabe? Tipo, são coisas aleatórias, assim. Uhum. E aí a gente precisava montar uma história com aquilo ali, né? Então a gente fazia esses movimentos assim, e volta e meia, no meio das coisas eu pegava e inseria algo diferente. Eles estavam montando a história, estavam criando, conversando, falando a respeito. Eu disse, tá, agora precisa ter tal coisa. Daí muda toda essa... Porque exatamente vai criando esses problemas, né? Como é que eu vou solucionar? Então, quando a gente começa a fazer esses exercícios, porque esse é um ponto importante, a criatividade, ela é um exercício, ela pode ser desenvolvida, né? Se não me engano, o Walt Disney que falava, né, que a criatividade ela é como ginástica, né? Quanto mais tu exercita, mais forte fica, né? No caso, a criatividade. Então, a gente precisa fazer esses exercícios, procurar cada vez mais buscar formas de melhorar o nosso senso e a nossa capacidade de criação. Então, acho que fica aqui o nosso incentivo para que essas coisas sejam feitas, se interessem por assuntos diferentes, conversem com pessoas diferentes, né? Isso. Ouçam as pessoas. Eu acho que ouvir é algo muito importante também para que a gente possa também, né? Praticar, né? Tem que praticar, tem que fazer alguma coisa que tu não tá acostumado. Quebra essa rotina. Aí tu falou uma coisa que é fundamental, porque se a gente faz só o que a gente sabe fazer, a nossa mente vai operar do jeito que ela já opera sempre. Agora, quando tu faz uma coisa que tu não está acostumado a fazer, vamos supor, eu nunca mexi com hidráulica na vida, eu vou lá mexer com cano com hidráulica. O meu cérebro vai ter que reaprender muita coisa. E nesse reaprender, ele se reconfigura. Isso. Fazer coisas novas. Agora eu vou, sei lá, mexer com argila. Uhum. A tua mão, porque o corpo da gente tem aprendizado. O jeito que tu configura aquilo mexe aqui. A memória muscular, né? Que você fala. Exatamente. Eu acho que são pontos que a gente pode explorar em outros podcasts também. Coisas mais a fundo. Já faz meia hora que a gente está encerrando, né? Queria que vocês se despedissem do nosso público, né? Para que a gente possa encerrar, então, esse nosso primeiro podcast. Ok. Então, obrigado por ter nos assistido, chegado até aqui, né? E nos encontramos na próxima, então. Até mais. Que despede? Vou me despedir. Tá bom o papo, eu não queria parar, tá bom, mas vamos lá, isso aqui a gente precisa. Então, obrigado pessoal, obrigado por estar aqui com a gente. E a ideia é ser criativo, e para isso acho que o segredo é muitos, mas menos medo, mais ousadia, mais fazer coisas novas, mais tentar. E cara, nunca... Mete a cara, azar, se deu errado, deu, faz de novo. Nunca a primeira ideia vai ser boa, é a 20ª. Tem uma teoria que diz, né, que a ideia ela tá no nosso cérebro como fila, né? Uma ideia de filas, assim.
Então, enquanto tu não resolver essas primeiras que estão ali, tu nunca vai chegar naquela que é a ideal. Então, primeiro tu precisa resolver o problema de cada uma delas para que tu possa chegar naquela que é a ideia genial. A gente não pode ser satisfeito. Eu nunca me esqueço de uma vez, eu fazia uma aula de desenho com o professor Daniel HDR, né? Daniel HDR, professor de desenho de quase todos os ilustradores que tem aqui no Rio Grande do Sul e veio pelo Brasil afora. E eu me lembro que ele passou um exercício pra nós, eu fui lá e fiz e gostei, achei que ficou bom, né? E ele me disse uma coisa que, cara, me marcou demais. Ele disse assim pra mim, meu, cara, tu é muito satisfeito, velho. Eu disse, como assim? Ele disse, meu, tu fez uma vez, tu achou que ficou bom, tu acha que não pode melhorar? E eu, pai, é verdade, né? Ele disse, meu, tu tem que ser mais insatisfeito, meu, faz outro. Se não ficou legal, faz outro e vai indo, vai fazendo. Quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. Eu disse, pai, é verdade. Então a gente não pode ser satisfeito, a gente precisa ser insatisfeito. Que essa insatisfação, então, possa fazer parte do teu cotidiano para que tu possa ser cada vez mais criativo. A gente se vê até a próxima. Tamo junto. Eu roubei do Neves.